tecidos conjuntivos vão ter funções bem variadas, de acordo com sua classificação. Então, qual seria essa classificação? O que um tecido deve ter para que, quando olhado ao microscópio, seja considerado um tecido conjuntivo? Então, a principal característica é apresentar uma grande variedade de células e componentes da matriz extracelular. Lembra o que é matriz extracelular? É o que fica entre as células. E as células ficam justapostas no epitelial. Agora, no conjuntivo não, as células ficam separadinhas umas das outras. Olha só a variedade de células que a gente tem, ó. Ele apresenta uma origem embrionária a partir da mesoderme, que é tecidos conjuntivos a partir da mesoderme. Essa célula da mesoderme se transforma nessa que está aqui do meio, chamada célula mesenquimal, tá? E ela vai originar os tecidos, as células do tecido conjuntivo. Fibroblasto, célula adiposa, condroblasto, condrócito, osteoblasto, osteócitos e células endoteliais. Entendeu só a variedade de células? Ok? Bom, essa variedade de células, de um modo geral, então, você pode observar aqui que os seus nomes são em tananana, blasto, né? Ou termina em tananana, cito, fibroblasto. Aí teria do lado aqui uma chamada fibrócito. Adipoblasto, originou o adipócito, que é essa célula adiposa. Condroblasto, condrócito, osteoblasto, osteócito, tá vendo? Então esse termo blasto, na histologia, indica que é uma célula jovem, capaz de proliferar e de produzir a matriz extracelular. Isso que é uma célula jovem no tecido conjuntivo. Uma célula capaz de proliferar e de produzir matriz extracelular. O que é um tecido? É uma célula adulta capaz de manter a matriz extracelular. Ou seja, ela é menos ativa, funciona menos, né? Tem um metabolismo menor do que uma célula jovem. Certinho? Dependendo, então, do tipo de célula, vai ter tipos diferentes de tecidos conjuntivos. Mas antes da gente ver esses tecidos conjuntivos, eu quero falar para você sobre essa tal de matriz extracelular, que é o seguinte: o que será que existe entre as células no tecido conjuntivo? A matriz celular é composta por dois grupos de moléculas. Um grupo chamado de substância fundamental amorfa, a água que existe fora das células, glicoproteínas, proteoglicanas, moléculas, como não tem forma definida, justamente vão caracterizar esse grupo de componentes, a substância fundamental amorfa. O próximo componente da matriz extracelular são as fibras proteicas. Essas fibras proteicas são então feitas de proteínas filamentosas, né? Então são fios, entre aspas, de proteínas, fibras colágenas. Já ouviu falar em colágeno? É isso. É uma proteína, o colágeno é uma proteína que fica fora da célula. Outro componente seriam as fibras elásticas, fibras reticulares. São produzidas pelas células, mas elas funcionam fora da célula, apresentam funções e propriedades diferentes. Por exemplo, as fibras colágenas vão promover resistência ao tecido. Então, um tecido que tem muito colágeno vai ser por si só um tecido muito resistente. É o caso do osso, né? É o caso da pele. Okay? As fibras elásticas vão promover elasticidade. E as fibras reticulares vão promover
promover organização das células, como se fosse assim, um alinhamento das células. Então, quanto mais um ou outro desses tecidos, desses componentes, a função do tecido conjuntivo vai se destacar. Então, as células jovens produzem muitos desses componentes da matriz extracelular, muito mais do que as células adultas que estão representadas aqui. O conjuntivo, então, pode apresentar a seguinte classificação. Tem um grupo que é chamado de propriamente dito, e tem um outro grupo que é chamado de especializado. Tecidos conjuntivos propriamente ditos são o frouxo, denso, e os especializados, adiposo, cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Então, esses são os grupos, melhor, os tipos de tecidos conjuntivos. Então, o que é importante a gente saber de cada um? As células. Para início de conversa, a gente tem que encontrar as células. Então, por exemplo, os fibroblastos são muito encontrados nos tecidos conjuntivos propriamente ditos, tanto no frouxo quanto no denso. A célula adiposa vai ser encontrada no tecido adiposo. O condroblasto e os condrócitos vão ser encontrados no tecido ou nos tecidos cartilaginoso. Os osteoblastos e os osteócitos, tecido ósseo. Muito bem, e essas células aqui? Todos os tecidos vão ser, quase todos, né? Todos aqueles que tiverem vasos sanguíneos vão ter essa célula mesotelial, essa célula endotelial, né? Que é essa que fica por dentro do vaso. O endotélio é um epitélio dentro dos vasos, delimita internamente os vasos, que pode então ter origem a partir da mesoderme, certinho? Então, esses são os principais tipos de tecidos conjuntivos. Então, o que a gente tem que saber para cada um deles? Cada um, adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Olha só.